Em antropologia bíblica, tínhamos encerrado a nossa aula anterior falando acerca de Niles Eldredge e os problemas que surgem surgem entre os especialistas em antropologia, né? Eles têm mais dúvidas do que certezas atualmente. E aí, dando sequência aqui à nossa análise, vemos aqui a página 32 que diz: há muito tempo nos Estados Unidos da América, vários pais têm entrado com ações na justiça para proibir o ensino nas escolas seculares que diz que o homem veio do macaco, uma vez que este ensino é apenas uma teoria e não um fato comprovado. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é proibido ensinar nas escolas públicas a teoria da evolução. Eu acredito que essa informação aqui foi fornecida pelo teólogo quando estava compondo aqui o material, mas eu acredito que, na verdade, isso aqui deve ter sofrido já algumas alterações, e principalmente no sentido de que nos Estados Unidos, especificamente, os estados têm bastante liberdade na sua legislação interna, né? Então, os estados têm uma certa autonomia legislativa maior do que a nossa até aqui no Brasil. Então, temos aí uma situação, na verdade, bastante heterogênea lá. Não pode se dizer os Estados Unidos excluiu da sua política de ensino, porque os Estados Unidos é um grande conjunto de estados, que cada estado tem uma certa liberdade legislativa dentro da sua jurisdição. Então temos estados que devem ter excluído do seu programa escolar, deve ter estados que não excluíram, mas de qualquer forma o caminho também não é simplesmente fechar os olhos a essas teorias, não é simplesmente se trancar dentro de uma sala fechada, hermeticamente fechada, ou ficar protegido por uma redoma de vidro. A questão não é essa, a questão é que um lado da história está sendo imposto de uma forma que vem a trazer a ideia de que só existe essa possibilidade, de que todas as outras possibilidades são falsas, tá certo? De que essa é a possibilidade comprovada e que todos os cientistas sérios estão alinhados com esse mesmo entendimento, quando isso é uma grande mentira. Dentro da própria ciência, os seus especialistas divergem com relação a essa teoria, ok? Essa teoria não vamos dizer assim, completamente, totalmente comprovada. Existem muitas lacunas, existem muitas dúvidas, ok? Então, logo, mesmo que ela seja uma teoria, e não pode ser negado que Darwin, de fato, empreendeu um grande estudo, uma grande viagem, uma grande coleta de dados, foi pioneiro na proposição desta análise, só que admitir esta pesquisa, admitir a importância desse tema, não é necessariamente concordar com todas as suas conclusões. Então ele coletou dados, ele empreendeu uma pesquisa e começou a especular em cima desses dados. E as especulações que ele fez em cima desses dados não são necessariamente verdades absolutas, que não podem ser em momento algum questionadas. Então a questão é expor essa teoria, as possibilidades que são apresentadas, expor outros propositores dentro desta área também, gabaritados nesta ciência, essas outras vertentes, essas outras possibilidades, e expor inclusive o elemento cultural que construiu toda essa sociedade, que é exatamente o elemento judaico-cristão que compôs o mundo ocidental, tá certo? Que é a base de toda a sociedade do mundo ocidental. Nós fomos construídos, nós fomos criados em cima desses conceitos, em cima dessa tradição. Então aqueles que entendem que essa tradição é válida têm que ser respeitados, ok? Nossa sociedade precisa respeitar aqueles que entendem ser válida a tradição transmitida desde a antiguidade, que é tida como verdade desde os nossos ancestrais, ok? Não pode ser espizinhada, pisoteada por uma ciência que surgiu ontem e que não tem unanimidade dentro dos seus debatedores e não tem elementos de comprovação definitiva. Então, com isso, não podemos deixar a ditadura da exceção, né, se colocar sobre a regra geral. Então, vemos aí que, regra geral, o homem crê em Deus e acredita que veio a surgir, veio a existir a partir da sua ordem, a partir do seu comando. Tá, ok?
Hoje em dia nos Estados Unidos, como já falei, né, essa informação pode ter sofrido alterações, e também existe uma variável aí com relação aos estados, né, que compõem os Estados Unidos. Ao falar sobre a origem do homem, os professores utilizam a Bíblia Sagrada e não mais os livros de ciência. Tá, ok. Objeção: o darwinismo extremo, na primeira embriaguez de suas descobertas sobre a evolução das espécies, rejeitou a doutrina de que o homem fosse um filho de Deus e o fez filho do animal. O paradigma. Então, às vezes, toda a questão não reside na própria investigação em si, porque a própria investigação não fornece os dados suficientes para essas conclusões. Às vezes, todo o problema é que alguém propôs algo, alguém propôs uma determinado raciocínio, e algum grupo da sociedade com outros interesses, por exemplo, em negar a deidade, negar o sobrenatural, que aí vimos na época da razão, essas figuras se levantam na sociedade, primeiro como questionadoras da igreja somente, mas que não haviam abandonado totalmente a ideia de Deus, a ideia do Criador. Aí vemos surgir os deístas, por exemplo, principalmente na França, né? Voltaire, inclusive. O primeiro questionamento forte deles era em relação à instituição, à igreja. Só que com o passar do tempo, os seus continuadores não questionavam só a igreja. Eles questionavam a escritura sagrada e eles questionavam até a própria deidade. Quando surgem futuramente os grandes ateus aí da história, com Karl Marx, com Friedrich Nietzsche, né? Engels era o amigo de Marx. Friedrich Nietzsche, surge aí Freud, Sigmund Freud, né? E outros aí que contribuíram, até tiveram uma contribuição científica importante, mas por outro lado, com essa aversão que tinham pela deidade, essa aversão que tinham pelo mundo espiritual, empregaram todas as suas ferramentas, todo o seu raciocínio, sua inteligência em combater o sobrenatural, em combater a verdade da Sagrada Escritura, em combater Deus. Tá, ok? E aí vemos estes grupos se alinharem, ou pelo menos aproveitarem essas proposições feitas aí, por exemplo, Charles Darwin, né? Aproveitar essas proposições como algo que viria a atender seus interesses. Então, como atendia seus interesses, eles valorizaram isso, supervalorizaram, na verdade, colocando como algo definitivo, algo irrefutável, algo que iria nortear agora o conhecimento da sociedade, sendo que questionar esses dogmas, né, seriam também questionar a própria inteligência humana, colocar em xeque a ciência, né, sendo que não é verdade. A própria ciência não está completamente segura dessas proposições aí evolucionistas, né? A própria ciência tem dúvidas em relação a isso, e grande parte da ciência foi e é construída por homens que creem em Deus. Não estou falando necessariamente de religiosos, de pessoas que frequentam cultos, de pessoas que seguem doutrinas religiosas. Estou falando de pessoas que creem na existência de Deus, que creem na existência do Criador, que creem na existência da inteligência por trás de todas as coisas, condutora de todo o processo criador. Tá, ok? Que creem que a célula humana, em toda a sua complexidade, é fruto de uma inteligência superior, que guiou todos aqueles mecanismos, todos aqueles componentes que precisam estar prontos ao mesmo tempo, simultaneamente, e lhes deu a energia para que possa ter o primeiro funcionamento, e então a continuidade da vida e toda a sua complexidade, tá certo? Então temos aí tanto aqueles que, mesmo no seu deísmo, mesmo entendendo que Deus está distante, que Deus não interfere na continuidade da história humana, mas creem que Deus é a origem de todas as coisas, tudo veio de Deus, porque até o princípio matemático, que vamos ver à frente aqui, favorece esse ponto de vista, que o menor tem que vir do maior, que nunca o menor produz algo maior do que si, tá, ok? E nunca algo produz mais do que aquilo que ele é. Então vemos, por exemplo, a questão do impulso inicial não pode ser dado por algo que é menor do que si mesmo. Então vemos aí o ser que deu início a toda a vida, nessa concepção, o ser que é originário de toda essa existência.
para que esse ser venha existir, tem que existir antes dele algo que seja maior que ele, que possa então proporcionar a sua existência e dar o impulso inicial. Com isso temos desde os deístas, que não creem que Deus intervém na história, mas que creem que ele é pelo menos o princípio de todas as coisas, até o crente que crê que constantemente Deus ouve suas orações, Deus está com ele, sente a presença dele e que crê que tudo é fruto da vontade de Deus e Deus está na direção da história, como a ortodoxia, né, defende. Então temos aí desde aqueles que creem apenas em Deus como o chute inicial de todas as coisas, como aquele que crê que Deus está constantemente interagindo na história. Mas vemos a ciência é fruto destas mentes, né? Pelo menos a maior parte da ciência, grandes descobertas científicas, é fruto dessas mentes. Se existe evolução, por que então o tubarão continua tubarão e a baleia continua baleia? Em tanto tempo nunca se ouviu falar que no quintal de alguém se viu um animal transformando-se em outro. Então eu vou dar uma exagerada aqui para poder deixar bem claro o absurdo dessas proposições, né? E como eu já falei, não tenha medo de pensar, tá certo? Mesmo que você não é especialista, mesmo que você não tenha um diploma, você tem cérebro, você tem inteligência. Pense, veja se é lógico, veja se é possível, veja se se você consegue entender de fato, ou se você simplesmente tem que calar a boca e aceitar porque o doutor disse, tá certo? Veja se aquilo que o doutor está falando corresponde à verdade dos fatos, se pode ser compreendido, ou simplesmente você tem que abaixar a cabeça e aceitar porque quem está dizendo é o doutor. Eu nunca ouvi falar que em alguma parte do mundo encontram um macaco transformando-se em gente, ou um peixe transformando-se em qualquer outra coisa. Aqui é o problema de cruzar a barreira da espécie, né? Então a gente mais atrás já falou acerca das microevoluções, que são adaptações da espécie ao meio, mas jamais a evolução pôde comprovar a espécie cruzando a barreira das suas características, de modo que uma espécie de animal se transforme em outra espécie. Por isso que mais atrás eu disse, o que tem a borboleta a ver com o crocodilo? Então há espécies, um inseto, um réptil, né? Um réptil sempre foi um réptil, desde o início, tá certo? Um crocodilo tinha uma outra forma de crocodilo, por causa do ambiente a que estava exposto. Com o passar do tempo e as migrações, surgiram outros tipos de crocodilos, mas sempre crocodilos. Nunca um crocodilo se transformou em qualquer outra coisa, senão outro crocodilo, melhorado ou um pouco pior por causa da má alimentação, sei lá. Então isso aí já não é nossa área. Mas uma coisa no básico, tá certo? Na questão do raciocínio humano, o crocodilo gera outro crocodilo, uma borboleta gera outra borboleta. Então o problema do evolucionismo não é quando eles falam acerca da seleção natural. A seleção natural é um animal mais adaptado ao meio, tem melhor maneira de se proteger, de caçar, de obter alimento, e acaba dominando toda a situação, não deixando espaço para outra espécie que por isso não poderá se alimentar com toda eficácia, não conseguirá ter uma prole, não conseguirá defender sua prole, e com isso poderá vir a extinção. Pronto, seleção natural. O animal mais adaptado eliminou a outra espécie, né? Eliminou esse outro animal. Então isso acontece no reino animal, porque os animais agem por instintos. Eles agem por instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, tá certo? Mas o homem tem inteligência, o homem tem origem divina, o seu paradigma é em Deus. Por isso os parâmetros da evolução natural não servem para o homem. Quando eles tentaram aplicar isso à sociedade, gerou a bestialidade chamada nazismo. O nazismo nasce, dentre outras coisas, do aproveitamento das ideias de seleção natural e da evolução das espécies. Quando aquelas bestas quadradas chegaram ao entendimento de que existe uma espécie que é melhor do que a outra espécie, tá certo? Então a raça ariana é superior às outras raças. Com isso eles têm o direito de se impor e de até, através da seleção natural aplicada à sociedade humana, eliminar outras espécies. Como por exemplo, eliminar os homossexuais, eliminar
deficientes mentais, eliminar os negros, eliminar as outras raças, poloneses e principalmente judeus. O negócio dos caras era contra os judeus, eles tinham ódio de judeus. Então eles queriam eliminar os judeus e ficar com as coisas deles, né? E aí surgiu de onde? O que foi a incubadora dessas mentes brilhantes aí, né? Foi essas ideias de seleção natural e evolução das espécies. Então a questão da seleção natural aplicada à vida animal, que é onde cabe esse tipo de conceito, seres que vivem por instinto e não por inteligência, por raciocínio, não tem senso moral, não tem senso psicológico, não tem senso filosófico, não tem senso religioso, tá certo? Uma vez tirado todas essas qualidades que fazem do ser humano um ser distinto, um ser singular, fica o quê? Fica o bruto que age por instintos. Como a gente vai ver aqui, a diferença entre o bruto e o homem e o bruto, tá ok? Então, tirando essas qualificações que tornam o homem singular, fica o quê? O bruto agindo por seus instintos. Dentro dessas características é válida a questão da seleção natural, porque por instinto de sobrevivência, um animal necessariamente tenta dominar toda essa área, não querendo saber, não se importando nem um pouco se o outro será eliminado com isso. Agora, infelizmente, para muitos homens é até válida essa questão da seleção natural, porque eles se tornaram, de fato, animais, né? Se tornaram animais. A diferença fundamental entre o homem e o bruto. Vamos então para a diferença fundamental entre o homem e o bruto. Aí vê, mesmo o homem, né, mais primitivo, mais arcaico que pudesse encontrar, tem diferenças fundamentais que constituem um abismo entre ele e o bruto, mesmo que este bruto esteja elegantemente vestido. Entre o homem mais idiota e o macaco mais inteligente, existe um abismo intransponível, não tenha dúvida. O bruto é cônscio, mas o homem é autoconsciente. O bruto tem percepção, mas o homem tem concepção. Ou seja, o bruto percebe perigo, oportunidade, né? Necessidade de acasalamento, mas o homem é autoconsciente. O homem pode dominar seus instintos, inclusive, né? Tem senso de moralidade, tem senso do ridículo. Não é porque ele está com fome que ele invade um restaurante e come do prato da outra pessoa que estava lá, rosnando contra ele e expulsando ele, fazendo da alimentação dele uma presa. Não, ele saca o seu cartão de crédito, vai até lá e compra sua alimentação, se senta na mesa e come. Tá certo? Que se é um bruto, ele sente o instinto, o desejo, invade o local, toma a alimentação de outra pessoa. Não, é uma diferença abissal, é um abismo intransponível. Mas o homem tem. O bruto não formula juízo, não tem senso de ridículo, mas o homem tem. O bruto não raciocina, o homem raciocina. O bruto não tem intuição, mas o homem tem. O bruto é determinado, mas o homem é autodeterminado, né? A consciência, a autoconsciência, a autodeterminação. O bruto não tem consciência moral, mas o homem tem. O bruto não tem natureza religiosa, mas o homem tem. O homem é o único animal que sabe que um dia vai morrer. Esse é o grande pavor para muitos. Dr. Alder, cientista estudioso do comportamento behaviorista, o behaviorismo estuda o comportamento humano, assinalou 7 diferenças entre o homem e o animal. Primeira, só o homem emprega a linguagem em que há proposição, usa símbolos verbais, constrói frases. Ele é o único animal que raciocina, o único animal racional. Só o homem faz ferramentas, acende fogo, edifica abrigos, faz roupas. Ele é o único animal tecnológico. Só o homem promulga leis ou define suas próprias regras de conduta, inclusive as regras que regem a sociedade, né? Tanto as leis escritas como as leis não escritas, que as considero, aliás, mais importantes do que as leis escritas, mais importante do que o código sintetizado em leis, que muitas das vezes não é conhecido pelas pessoas, elas não têm acesso a ele e na verdade servem às vezes mais para remediar alguma situação
do que para evitar, enquanto que as leis não escritas são transmitidas por tradição dos pais para os filhos e regem a vida social. Comportamento ético e moral, tá ok? Comportamento em sociedade, o que se deve fazer num ambiente público, o que se deve fazer de modo que não venha incomodar os seus semelhantes, de modo que não venha trazer prejuízo aos seus semelhantes. Comportamento na vida privada, o que eu posso fazer na minha vida privada, na minha privacidade, a liberdade que eu posso ter na minha privacidade e que eu não posso ter no ambiente público. Você já percebeu que isso está desaparecendo da sociedade? Você já percebeu que, principalmente, falando aqui da nossa sociedade, esses padrões de etiqueta, esses padrões de moral e esses padrões de ética estão sendo destruídos? Você não suspeita que seja a supervalorização desses conceitos de evolução e seleção natural aplicadas à sociedade? As pessoas não estão tomando um paradigma errado para a sua vida, se tornando semelhantes a animais, semelhantes a bestas, certo? Que simplesmente atendem aos seus instintos, aos seus interesses, sem se importar com o seu semelhante, porque não existe semelhante. Este conceito da fraternidade universal sendo destruído, a pessoa olha para o outro simplesmente como alguém do qual ela possa tirar algum proveito, seja sexual, seja com relação à amizade, seja com relação a se aproveitar dele de alguma forma, enganá-lo, roubá-lo, mentir para ele, ter ou se beneficiar de alguma forma por estar com essa pessoa. Então olham a partir dessa perspectiva de seleção natural, tá certo? E com isso vem simplesmente os seus interesses acima dos interesses de todos os demais. E para atender os seus interesses vale tudo. Ou seja, não existe mais regra moral, não existe mais regra de comportamento. Com isso, se a pessoa quer ouvir música alta, ela põe, se importar se a outra pessoa gosta ou não daquela música. Se ela está num ônibus, ela começa a conversar assuntos que não interessam às outras, mas ela também não se importa, porque não existe semelhante, não há por que se preocupar com os outros, né? Se ela está dá o desejo nela de fazer alguma coisa que seja indecoroso em público, ela faz porque ela tem que atender aos instintos dela, lhe deu vontade naquela hora, e ela tem que viver os seus desejos, os seus instintos da forma como vier, certo? Da mesma forma como o cachorro, quando encontra uma fêmea no cio, acasala com ela onde estiver, tá certo? Porque o animal não tem senso moral, ele não tem senso do ridículo. Isso é natural para o animal, mas isso é antinatural para o ser humano. Mas o ser humano está cada vez se parecendo mais com o animal. Por quê? Porque ele tomou o paradigma errado. O seu paradigma é o animal. Com isso ele passa a cada tempo mais se assemelhar a este animal. Um animal, por exemplo, não constitui família. Ele é possível, né? Ele está disponível a qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento macho e fêmea, relacionamento macho e macho, fêmea e fêmea, qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele não tem senso de moralidade. Ele não tem senso de moralidade, ele não tem inteligência, ele tem apenas instinto. Aquilo que o impulsionar nos seus instintos, ele irá realizar para atender a esses instintos. Quando o ser humano, a humanidade, toma os paradigmas semelhantes ao dos animais, ele começa a se tornar semelhante aos animais. Então ele age movido pelos seus instintos. O seu desejo é este, então ele vai atender aos seus desejos, independentemente de qualquer regra de moral. Só produz regra moral pessoas inteligentes. Pessoas que sabem respeitar, por exemplo, a tradição construída ao longo de milênios, que sustentou, que construiu essa sociedade, este mundo ocidental, tá certo? Que construiu toda essa estrutura sobre a qual vivemos e que entende ser válida também para si. Regras de comportamento, regras de moral, regras de ética, regras de religiosidade, regras de comportamento em ambiente público. Por quê? Inteligência humana. Ok? Agora isso é para pessoas que tomam o paradigma correto. Pessoas que se espelham, por exemplo, na lei de Deus. Ok? Só o homem desenvolveu no decorrer das gerações uma cultura tradicional cumulativa, que foi produzida ao longo de milênios, testada, vivida, referenciada, transmitida,
A Bíblia Sagrada, tá certo? A Bíblia Sagrada, que é um livro entregue, né, revelado pelo Espírito de Deus, e que nos transmite valores desde as épocas mais antigas, e que na atualidade podem conduzir a sociedade da mesma forma como conduziram sociedades em épocas antigas, porque mesmo o homem mudando em relações à tecnologia, a tecnologia mudou, avançou, mas o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, a humanidade continua sendo humanidade, e continua tendo os mesmos desejos, anseios, necessidades que aquela sociedade tinha há 1000 anos atrás. Não são outras pessoas, são pessoas com as mesmas necessidades, mesmos anseios e com mais possibilidades, com mais tecnologia. Então a evolução da sociedade, na verdade, é na área tecnológica, científica, conhecimento, tá certo? Mas as necessidades humanas permanecem. Então este livro que atendeu às sociedades humanas em épocas antigas, ele continua válido da mesma forma, porque o homem continua com as mesmas necessidades, tá certo? Simplesmente avançou em questões de ter mais tecnologia, e as tecnologias podem ser benéficas ou não. Por exemplo, questões médicas, temos aí avanço na medicina, com melhoria da qualidade de vida, mas por outro lado temos também outras doenças decorrentes da tecnologia, vícios em computador, problemas decorrentes do uso excessivo do computador, propagação de ideias destrutivas através das mídias, tá certo? Então temos aí tanto ganhos quanto perdas, de acordo com o uso que se faz da tecnologia. Só o homem desenvolveu no decorrer das gerações uma cultura tradicional cumulativa, cuja transmissão se constitui na história humana. Ele é o único animal histórico. Só o homem dá-se a práticas de mágicas ritualísticas, ou seja, a questão subjetiva, né? Ele é o único animal religioso. Ele é também o único animal que ri. Apesar do chimpanzé estar parecendo que está com um sorriso aí no rosto, mas segundo o nosso estudioso aqui, o homem é o único animal que ri, o Dr. Alder. Só o homem possui consciência moral, compreensão do certo e do errado, conceito de valores. Você não pode chegar para um cachorro e perguntar para ele: você não acha que isso é imoral? Porque ele não vai dar qualquer importância, e talvez ele até te morda, porque ele não tem consciência moral. É o ser humano que tem que ter esta consciência, compreensão do certo e do errado, conceito de valores. Ele é o único animal ético. Só o homem ornamenta ou adorna seu próprio corpo, seus artefatos, pinta gravuras ou esculpe estátuas pelo tão utilitário propósito de recreação. Ele é o único animal de senso estético. Conforme vemos, o homem é dono de uma grande variedade de características privativas a ele, que o faz totalmente diferente dos outros animais. Tudo isso corrobora e evidencia o que a Bíblia relata sobre ele, tá certo? Então isso aí vem corroborar as narrativas bíblicas que apontam o homem como um ser singular, herdeiro de uma inteligência superior que tem origem em Deus e que faz dele autoconsciente, inteligente, racional e capacitado a todo esse desenvolvimento. Então temos aí, passado essa questão da diferença entre o homem e o bruto, motivos de muitos aceitarem o evolucionismo. Motivos de muitos aceitarem o evolucionismo.